Muito bem, obrigado, Proirã. Né, Proirã, que foi professora de doutora Camila, então acho que a memória afetiva, hein, doutora Camila, brotou agora. Muito bom. Gente, nós mais uma vez acolhendo vocês em nome da Escola João Paulo I. Nós estamos aqui fechando hoje o projeto Para Além do Setembro Amarelo, Se Vira nos 30. E eu começo essa manhã já agradecendo, né? Às vezes a gente deixa para o final e a gente faz escorrendo, mas em nome da Escola João Paulo, a gente começa agradecendo a equipe de tecnologia coordenado por Elisângela. Então, agradecendo a Elisângela, agradecendo a Tainã, que agora está aqui conosco abrindo essa sala, Roberta, que abriu a sala também, enfim, toda a equipe de tecnologia. Agradecer a Cátia Arouca, jornalista, comunicadora, assessora de comunicação da Escola João Paulo. Ela administrou o nosso grupo de WhatsApp, e esse grupo vai fechar amanhã, então hoje dá tempo ainda de fazer seu comentário no grupo do que foi essa semana para você. O grupo tem o nome de Se Vira nos 30, então obrigado, Cátia Arouca. Agradecer a Luana Braz, agora as pessoas que estiveram conosco, falando conosco, né? Luana Braz, Judinara Braz, Kleber Fialho, Dejanane Carvalho, né? Já agradecendo a doutora Camille, porque está aqui com a gente, agradecendo a dona Hilda Mustafa, porque vai trazer o seu testemunho, então desde já a gente já vai agradecendo o professor Irã, que com sua voz também traz vida para a gente, né? Traz vida. Quando você canta, não é? Há tanta vida lá fora e aqui dentro é como uma onda no mar, faz a gente saber que se a gente não for como o mar, nesse movimento de ir e vir, não é? Às vezes a gente não dá conta, não é? Desta vida. Quem mais eu quero agradecer? Quero agradecer o assessor de comunicação da escola, que é o jornalista José Barreto, e dizer que essa semana, o fechamento mesmo dela vai ser segunda-feira, às 7h30 numa live oracional que vai acontecer lá da chácara da Casa da Rainha, onde tem um trabalho com dependentes químicos também, um trabalho muito legal, tem gente lá buscando o sentido da vida, e nós vamos rezar justamente a intenção de todas as pessoas que às vezes ainda têm ideação suicida, tentativa de suicídio, famílias que sofrem com tudo isso. Então, segunda-feira, 7h30, a gente fecha, né, com essa live oracional. E agora nós vamos ouvir a nossa querida dona Hilda Mustafa, com seu testemunho. Como eu disse para a senhora, dona Hilda, a senhora tem aí de 5, 6 minutos, se vira nestes 5, 6 minutos para esse testemunho, que eu sei que é muito rico, merecia uma manhã para ouvir a sua experiência. Então, agora é com a senhora. Bom dia, gente. Obrigada, Valmir, obrigada à equipe da João Paulo Especial Ajude. Eu tenho que me virar nos 5, porque não é nos 30. Então, esses 5 eu vou tentar resumir muito para que vocês vejam. Esse trabalho está maravilhoso, tem que continuar, isso aí tem que ser o impulso para que Feira de Santana viva isso. Eu sou mãe de 3 filhos, que hoje já sou avó, de Mário, de Emily, que é assessora pedagógica, e da caçula Kate Mustafa, que é uma nutricionista, sempre foi muito bem sucedida, sempre, desde a residência, ela fez no exterior, e aquela menina de sonhos, conhece quase 30 países, e uma menina boníssima, trabalhando em um hospital de referência em Salvador, e etc. E no dia 4, nós tínhamos acabado, eu sou educadora, tínhamos acabado de começar o ano letivo, e eu fui ao banco à tarde, não sei porquê, aliás, sei. Eu fui sem dirigir, eu fui de carona, deixei o carro em casa, eu nunca faço isso, com Cleide. Lá no banco, eu tinha acabado de conversar com minha filha, ela é época de carnaval, ela estava assim, empolgadíssima, que ia para o Rio, etc., com um namorado que eu não conhecia, e que eu dizia a ela que uma coisa estava me dizendo que ele não tinha alguma coisa boa para ela, mas disse que mãe faz isso. E às 2 e poucas da tarde, Cleide recebeu um telefonema, comecei a ver no meio da rua, ali da Conselheiro Franco, Cleide mudando de cor, e eu dizia, diga o que foi, e ela fazia, Hilda já está indo para ir para Salvador. Eu dizia, foi Kate, o que foi? Ela disse, Kate se jogou do apartamento. E eu dei um grito naquela Conselheiro Franco, que eu não sei que grito foi esse, eu gritei, meu Deus, salva a minha filha!
e gritei com tanta ênfase, com tanta alma, que eu acho que Deus vinha me preparando há tempo, porque eu sabia que eu tinha fé, eu não entendia que eu tinha tanta. E aí eu fiz esse clamor, entrei em um táxi gritando, clamando e clamando até chegar em casa, e fui falando com todo mundo no caminho. Minha filha se jogou de um apartamento, do apartamento dela do 3º andar, morando num lugar lindo, uma menina bem-sucedida, e aí foi aquela correria, não chegava em Salvador nunca. Chegando em Salvador, eu tive que entrar num hospital, que isso é um erro terrível, sozinha, sem perna, para ver minha filha. Entrei numa cabine lá na emergência, ela estava completamente imobilizada, semi-morta. Ela só fez abrir os olhos e me pedir perdão. E quando eu cheguei, olhei assim no hospital de todo jeito, eu vi um médico parado, cruzado os braços, segurei nos braços dele, fiz: doutor, salva minha filha, eu sou mãe dessa menina que está aqui dentro, me ajude, salva minha filha. Ele fez: não tenho nada para fazer por ela, senhora. Ela não tem um osso maior do que isso. Ele fez isso com o dedo. Todos os ossos dela estão assim. Se eu levar ela para um centro cirúrgico, ela vai a óbito. Mas o senhor vai me ajudar, que ela vai ser salva. O senhor me ajuda, senhor, doutor, que ela tem que ser salva. E resultado, aí foi para a UTI, ele me explicou que a coluna dela esmigalhou e que a bacia não tinha um osso maior do que isso. Que se ele levasse, ia virar uma faquinha, uma gilete, para cortar os vasos, e ela ia a óbito. Resultado, começou minha saga ali dentro do hospital, eu nunca briguei com ninguém, eu só fazia clamar, e morei dentro de uma UTI, um corredor, porque não podia entrar, então eu vivi naquele corredor gelado durante 2 meses. Resultado, todas as vezes que o médico passava, eu dizia: o senhor vai me ajudar a curar minha filha. Ele dizia: eu não tenho como, senhora. Eu dizia: o senhor mande as imagens dela para os seus colegas em outro lugar, o senhor me ajude, doutor, é com o senhor que eu estou vendo que o senhor tem o olhar de Deus e tal, e fui vivendo nisso. Eu tenho que resumir isso o máximo, porque não vai passar dos 5 minutos, eu já devo ter tomado os 5 minutos todos. E resultado, voltei com ela para a Feira de Santana, clamava, me jogava no chão, todas as vezes que eu ia receber o boletim, eu recebia que ela nunca mais ia sentar. Então, não ia andar de jeito nenhum. E aí foi, eu voltei com ela 2 meses depois para a Feira de Santana, naquele clamor de tudo. Eu passei dentro do hospital, mas sempre tratando todo mundo com muito carinho, com muito amor, e o pessoal também, a recíproca era desse jeito. E aí, quando eu cheguei em Feira, para ela entrar no quarto, que tinha uma cama já de hospital, já estava toda preparada para ela, foi um trabalho terrível, porque eu não podia mexer nela, ela não podia ser mexida de jeito nenhum. Resultado, eu entendia o tempo todo que ela ia andar. Eu dizia isso aos médicos: não se preocupe, doutor, ela vai andar. Eles até riam, faziam um pequeno sarcasmo, mas eu não me zangava com eles. Resultado, aqui em Feira, eu fiquei, não quis que nenhum médico, ninguém ficasse aqui, porque ela tinha direito ao carro de saúde Bradesco, mas eu não quis, porque eu queria que a família tratasse, que limpasse o bumbum dela, que desse banho nela, que limpasse o cocô, tudo isso eu queria que fosse feito pela gente. Então, resultado, aí ela teve crises aqui na cama, que ia desistir da vida. Cleide, que é minha filha do coração, e Emily ficavam sem saber o que fazer, ajudando ela, eu mandava que saísse do quarto. Aí, nesse dia, eu esbofeteei minha filha na cama. Qual é a mãe que tem coragem de fazer isso? Uma enferma, que não ia andar, que não ia sentar. Eu meti o tabefe em cima e disse: você vai viver, reaja, que você não vai morrer. Você vai viver e você vai andar. Ela tomou aquele susto e se aguentou. Mas eu fazia isso porque eu ouvia a voz de Deus. Ele me dizia: faça assim. Resultado, ela com fisioterapeuta, sem parar aqui, neurológico. Aí eu cheguei um dia, sem a fisioterapeuta ver, e disse: Kate, suspendi a cama, que não podia suspender de jeito nenhum, ela não operou a coluna. Aí eu suspendi a cama, Emily mais Cleide olhar para mim chorando, e eu proibia de abaixar, só eu podia abaixar. Resultado, aqui meu gênio está dizendo que já é para eu encerrar, então eu não sei como encerrar isso aqui, que eu tinha que chegar ao final. Mas resultado, minha gente, eu botei ela sentada e dizia: você tem equilíbrio de tronco, mas eu não operei minhas costas, minha mãe, eu vou morrer, minha mãe, você vai me desmontar. Não desmontei ninguém. Minha filha está viva, e esse relato meu, gente, não é para 5 minutos, não. Eu tenho coisa para contar, muito, para dar força a vocês, que vocês têm que procurar. A gente precisa do outro.
e Feira de Santana, e o mundo todo na rede social me ajudaram. Agradeço imensamente também, Cássia veio na minha casa, a João Paulo foi corrente de oração, muitas de vocês que estão assistindo, eu sei que vão se identificar com a minha história e dizer, era a filha dela? Era minha filha, Kate Mustafa, hoje faz o doutorado no exterior, na Espanha, é onde mora. Nesse instante, eu até botei um link para ela se sintonizar, mas foi um prazer muito grande falar com vocês, mas, infelizmente, os 5 minutos não dá para falar nem um terço do que foi que vivi e do que é a presença de Deus na vida. Hoje ela corre, ela nada, ela faz atividade física, ela pega trilha, ela viaja para o mundo todo, e ela é o verdadeiro milagre de Deus. Então, gente, eu só tenho que agradecer a vocês e gostaria de poder contribuir mais. Eu queria contar a vocês só rapidamente como foi que ela se jogou. O apartamento dela ficava no Rio Vermelho, num lugar lindo, perto da Universidade, Faculdade Rui Barbosa. E o que aconteceu? Ela estava dentro do apartamento, tem que meter a colher, viu? Ela estava dentro do apartamento com este dito namorado e uma moça que eu não conhecia, dizendo que era amiga dela, que nunca perguntou se ela estava viva ou se ela estava morta. Até hoje nunca perguntou. E quando ela saiu do banheiro, ela disse que já viu um rapaz transtornado e a janela dela muito alta, sem apoio de pé, e a sala dela muito grande, dava tempo qualquer pessoa puxar pelo cabelo, porque tem que puxar, tem que bater na porta, o vizinho, quando vê uma coisa dessa, não tem que ter medo, tem que ir se meter mesmo, se disser, você não tem nada com isso, não se importe não, e resultado, ninguém fez nada. Ela, quando se jogou, foi de vez, não sei como ela subiu naquela janela daquela altura. Então, foi de vez e ela se esmigalhou toda. Mas, pela graça de Deus, e por eu ouvir, eu não sabia que minha fé era desse tamanho. Nunca soube. Eu sempre disse a Deus, meu Senhor e meu Deus, me ajuda, eu tenho fé, mas aumentai a minha fé. Eu creio em vós, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu pedi isso a vida toda, desde nova. Então, ele vinha me preparando. E eu não tenho dúvida. Os médicos, eu levei minha filha ao hospital para agradecer toda a equipe, para ir andar por andar, com 5 meses caminhando. 5 meses, todo mundo achou que ela tinha morrido. Quando ela começou a andar, a perna dela fazia isso, ó. Eu botava ela na escola e pegava a sandália e pá, na perna. Quem é que vai bater em uma filha enferma? Mas eu bati. Eu bati porque Deus mandou. Então, gente, isso aí, Judinara, isso aí, Valmir, eu já sou sua fã, ó, Valmir, há tempo. De Judinara nem se fala, então eu amo vocês, obrigada por essa oportunidade, mas quando vocês quiserem me dar um espaço dos 30 minutos de qualquer reunião, podem me chamar, que eu tenho a história para contar, história de fé, história de superação, de resiliência, e de que a gente consegue, porque se eu não fizesse tudo isso, ela não estava aqui, ou então estava enferma em cima de uma cama, porque ela não podia sentar. Que Jesus abençoe vocês. Isso é incrível. Vocês dois e essa equipe da João Paulo são incríveis. Contem comigo. Beijo no coração. Amei vocês. Na Hilda Mustafa, vamos aplaudir, né, gente? Vamos marcar, sim, em outubro, uma live com a senhora. Acho que vai ser muito legal a senhora poder compartilhar esse testemunho, né? Maravilhoso. Né? Já está dizendo que a senhora é diretora da Escola Reino da Alegria. Já temos na escola há aproximadamente 42 anos. Estava aqui ouvindo Claro que o testemunho é muito forte, né? Ninguém quer passar por uma experiência como essa, né? Com certeza. Então, eu imagino que a senhora passou e que sua filha passou para hoje estar de pé, estar viva e vivendo, né, toda essa experiência que ela vive de doutorado e enfim. Né? E continuo corrigindo ela até hoje. O marido dela me disse, não, tia, porque agora ela é casada. Mas não precisa bater mais, não. Não precisa não. Mas tá bom. Agora um sacudinho pode. Naquele momento, acho que era o desespero de querer ver a filha. Não, mas foi necessário. Foi. Mas é isso mesmo, mas tá bom, foi bom. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E agora, a doutora Camille vai dar sequência a fala, né, de dona Hilda Mustafa,
Doutora Camille, agora a fala é com a senhora, né? Se vira nesses momentos, nesses segundos que a senhora tem, tá bom? Beleza, Valmir, muito obrigada a todos. Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei, das minhas vivências com psiquiatria, né, e com transtornos mentais, como a depressão e outros transtornos que com frequência podem se agravar, né, e essas pessoas virem a ter pensamentos mais pessimistas, mais negativas, e nesse conteúdo aí, nesse contexto do suicídio. Agradeço a Hilda, foi um prazer compartilhar o meu tempo com você, na realidade contribui muito, né, um relato rico como esse, né, de uma situação muito grave, em que a gente vê um desfecho tão bonito, né, por acreditar, por ter fé, por estar junto em família. Então, é uma coisa muito importante, foi muito bacana. Não se preocupe, poderia ficar até mais tempo, dona Hilda, e a gente se organiza aqui, né, para falar o que a gente precisa falar. Então, eu sou psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência, trabalho aqui em Feira de Santana, tenho consultório, tenho um hospital-dia para crianças e adolescentes, e no meu dia a dia é muito comum a gente se deparar com pessoas que estão em sofrimento mental, né, que são problemas de saúde, muitas vezes a população, os familiares, por não entenderem, né, por ignorância mesmo, eles não têm dimensão de que essas coisas são um adoecimento, não dependem da vontade da pessoa estar deprimido, ou estar ansioso, ou ter um transtorno bipolar, né? Então, o nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo. Então, por que a gente acha que ele não vai adoecer? Né? Se o nosso coração adoece, se as nossas pernas adoecem, na realidade o nosso cérebro, infelizmente, ele também pode adoecer, ele também funciona e ele pode entrar em disfunção, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Claro que a gente sabe que existe uma predisposição genética, que é cerca de 20%, né? Vem do nosso código genético, né? Se nossos parentes tiveram algum transtorno mental, a gente tem uma chance maior de ter aquele outro transtorno, né? Mas 80% vem muito do nosso ambiente, do que a gente vive, dos estressores que a gente passa, do que a gente sofreu na infância, né? De como é que está o nosso ambiente familiar, as nossas relações interpessoais, a nossa relação de trabalho. Então, tudo isso é importante, dá impacto na nossa saúde mental, por isso que a gente precisa cuidar dessa coisa ambiental, né? Já que é tão importante. Então, existem vários transtornos que podem cursar com quadro de suicídio. O mais prevalente são mesmo os quadros depressivos, mas também o transtorno bipolar do humor, que pode ter episódio depressivo, a esquizofrenia, né, geralmente quando a pessoa se dá conta do que está passando. As pessoas que são dependentes de substâncias psicoativas, elas podem ter pensamentos, né, com esse conteúdo suicida. Então, o que a gente sabe é que sempre, na grande maioria dos casos, a pessoa que tem pensamentos suicidas ou que tenta suicídio, ela está adoecida mentalmente. Então, o suicídio é considerado uma causa de morte prevenível. Gente, olha o poder disso. Né? As pessoas que elas estão com pensamento suicida, elas dão indícios disso, elas verbalizam, às vezes não claramente, mas assim, eu ouço muitas pessoas falar que seria melhor se não existissem, que ficam pensando sobre isso, pedindo para Deus levar, né? Esse tipo de verbalização já é uma verbalização inicial e preocupante, né? Que a gente que ama, que está no entorno, precisa ter uma atitude de cuidado, de ouvir, de acolher, né? E a partir desse momento a gente já pode intervir. Olha, meu amigo, meu marido, você está assim, mas vamos cuidar disso, isso aí melhora, né? Então, as pessoas que entram, por exemplo, no quadro depressivo, elas perdem muito a esperança. Então, elas passam a desacreditar que aquilo que ela está sentindo, que é tão ruim, né, que as outras pessoas não conseguem sentir, porque as doenças mentais, elas são muito individuais, infelizmente. A gente quebra uma perna, todo mundo vê que está quebrada. Mas se a gente está deprimido, se a gente está ansioso, as pessoas, infelizmente, não têm muita dimensão disso. É só a gente que sente, né? É só quem passa que sente.
E as pessoas acabam julgando muito, né? Pedindo para ter mais fé, ou falando que é frescura, coisas até agressivas, né? Que acabam afundando mais as pessoas, assim, quando elas precisariam ser acolhidas, né? Ser escutadas, ser levadas para uma ajuda psicológica, psiquiátrica, para ter um apoio, porque essas coisas todas melhoram, gente, né? Ninguém está imune a ter um sofrimento mental, a ter uma doença mental. A gente precisa estar alerta, a gente precisa divulgar essas coisas para as pessoas entenderem que não é frescura, que não é porque a pessoa quer. Se a pessoa quisesse, ela estaria era bem, né? Não é para chamar atenção. Então, a pessoa que está com pensamento suicida, na realidade, ela não quer suicidar, ela só está numa situação de muita desesperança, né? Então, muitas vezes são pessoas que vão sozinhas buscar ajuda, né? Estão muito desesperançosas, e aí a gente, como profissional, precisa contactar a família, porque é uma situação grave, é uma situação que envolve risco de vida, né? Mas é uma situação que tem muito potencial de melhorar, né? Como o caso da filha de Dona Hilda, né? Que está bem hoje. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco desses transtornos, né, conversando com a Júlia, ela pediu para falar um pouco sobre depressão, que é o transtorno mesmo mais prevalente, mais relacionado ao suicídio. Então, a depressão, na depressão, a pessoa, ela começa a ter uma alteração de humor, que pode ser humor triste ou humor irritável, né? E isso vai acontecer por um período de tempo mais prolongado, geralmente mais de 2 semanas, do humor assim alterado. Né? Além disso, a pessoa ela começa a perder o prazer nas coisas que ela gostava, ela começa a se isolar mais, a vida começa a perder a graça, ela perde a vontade de estar nos meios sociais, de estar com os amigos, de conversar, de fazer o que gosta, né? Existe uma queda de energia também, então a pessoa tende a ficar mais indisposta, mais cansada, né? O sono pode alterar, ela pode dormir e ficar acordando muito à noite, ou ter dificuldade mesmo para dormir, ou o contrário, ela pode ficar com muita sonolência de dia, né? Dorme à noite, mas esse sono não é reparador, não consegue descansar essa pessoa, então ela passa o dia cansada, e esse cansaço, essa lentidão, essa queda de energia vai trazer o que para a pessoa? Queda de produtividade. Se ela está trabalhando, o rendimento dela começa a cair, né? E se ela é uma criança ou um adolescente que pode deprimir, que pode pensar em suicídio, né? Que pode tentar suicídio também, essa população, o rendimento escolar dele cai. Então, as escolas precisam também estar atentas a isso, que não é normal, é alguma coisa que está saindo do esperado, uma criança que tem um rendimento escolar, um padrão e cai. Isso precisa ser investigado, né? A alteração cognitiva também acontece com muita frequência, né? Queda de concentração, queda de memória. E aí, imagine essa pessoa se percebendo desse jeito, diferente, com quedas de rendimento num mundo que exige tanto da gente, tanto, né, que a gente seja tão produtivo, tão 100%. Né? Então, a pessoa entra num looping, assim, de eu sou insuficiente, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim, né? Então, o pensamento também da pessoa que está deprimida, ele muda, ele fica sempre com esse viés mais pessimista, de que as coisas não vão dar certo, de que eu não sou interessante, né? E aí isso pode evoluir para um patamar mais grave, em que a pessoa começa a pensar mesmo, a pedir a Deus para morrer, seria melhor se eu não existisse, daí a planejar, né? Eu estou pensando, eu quero morrer, né? Primeiro, eu já estou querendo morrer, né? Daqui a pouco ela começa a planejar como é que ela vai morrer, né? E aí pode acontecer de tentar mesmo o suicídio, né? E geralmente essas pessoas falam sobre isso, né? Mas a gente fica com muito medo de tocar nesse tipo de assunto por achar que vai atiçar a pessoa, ou achar que a gente vai perguntar e a gente não vai saber o que fazer, porque a gente também quer sempre dar as respostas prontas de resolver os problemas todos, né? Na realidade, a pessoa que está mal, que está pensando em suicídio, ela muitas vezes só precisa ser escutada, só precisa ser acolhida, né? E entender que ela não está sozinha. Então, isso aí qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser um técnico, né? Poxa, fulano, o que é que você está sentindo? Você está tão diferente. Você está pensando coisas negativas? Você está pensando em desistir da vida, né? E aí, se sim, poxa,
acolha essa pessoa, lembre a ela que isso pode ser um problema de saúde, que ela pode se cuidar, leve ela para um tratamento. Quantos colegas, quantos familiares não levam uma pessoa que está adoecida, né, para fazer uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, né? Então, a família é extremamente importante, os amigos são muito importantes nesses processos de adoecimento. Como a gente diagnostica, né, esses transtornos? A psiquiatria, ela é uma especialidade que é muito clínica. O que eu quero dizer? A gente precisa basicamente do nosso paciente, né, e da história dele, que ele vai contar para a gente, mas se tiver um familiar também para dar a sua versão, é importante, a gente ouve, acolhe também. E aí a gente junta essa história que é contada com a observação clínica do paciente, que é o exame psíquico que a gente faz, observando o comportamento, a expressão facial, né, como o paciente fala, como é que está a velocidade de pensamento e emissão da fala, por exemplo. E aí, quando a gente juntar isso, a gente consegue dar o diagnóstico. Eu sei que para a maioria das pessoas, elas ficam esperando que a gente peça um exame, né? Ah, pede lá o exame da serotonina. Na realidade, não existem exames clínicos, né, que a gente faz, exames complementares, na realidade, que a gente faça para dar diagnósticos em psiquiatria. Então, você precisa ir num bom profissional para que ele te avalie, te ouça bastante, né, te ouça bem, para que ele possa entender se você está adoecido ou não, né, e se você está em sofrimento, às vezes não está adoecido, mas está em sofrimento, o profissional pode também te orientar algumas medidas, não necessariamente farmacológicas, mas assim, caso haja necessidade de uma medicação, que existem boas medicações para tratamento, por exemplo, do quadro depressivo mais moderado e grave, né? Então, a medicação, ela ajuda a salvar vidas, ela tira a pessoa desse processo, né? As pessoas, em geral, têm muito medo das medicações da gente, e eu sempre converso muito com elas, porque eu acho que a gente tem que ter medo da doença. A doença que é arriscada, ela que pode tirar a nossa vida. A medicação, quando ela é bem empregada, ela ajuda a gente a sair do sofrimento, do adoecimento, né? E não necessariamente ela vai ser a vida toda, né? É claro que junto com, já falando um pouco de tratamento, né? Junto com a medicação que deve ser avaliada caso a caso, é importante a gente ter um cuidado psicológico, né? Fazer um acompanhamento psicológico é uma coisa tão importante, é um autocuidado tão relevante, assim, que às vezes a gente espera ficar adoecido para fazer, quando na realidade a gente pode fazer um bom acompanhamento psicológico, até para se prevenir de adoecer, até para se autoconhecer, para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Eu admiro muitos psicólogos, acho que eles ajudam muito a transformar vidas, as minhas psicólogas já ajudaram muito a minha vida, então eu dou esse relato também, né, que a gente pode viver melhor, a gente pode analisar como a gente se comporta, como a gente pensa, com a ajuda deles, isso pode melhorar muito a nossa vida. Outra coisa importante para um tratamento e para uma prevenção de adoecimento psíquico é a prática de atividade física regular. A gente recomenda pelo menos 3 vezes na semana qualquer atividade física. Isso melhora muito a nossa neurotransmissão, porque a gente da psiquiatria trata muito essa parte química cerebral, né? A gente mexe com as alterações químicas do cérebro que acontecem nos transtornos. Então, atividade física, psicoterapia, prática de meditação, fora questões assim como ter lazer, não só trabalhar em excesso, né? Ter cuidado com o seu tempo, estar com a sua família, estar com seus amigos, organizar o seu tempo para que você possa ser produtivo, trabalhar, mas também ter lazer, né? Ter uma vida equilibrada. Então, tudo isso equilibra o nosso ser, traz paz, traz tranquilidade, e a gente precisa se cuidar. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, se você está em sofrimento, ou se você conhece alguém que está em sofrimento, não tenha preconceito com a psiquiatria, com a psicologia, né? Nós existimos para ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico, nós visamos qualidade de vida, então a gente não deixa ninguém dopado, não fica deixando ninguém dependente de remédio, isso é coisa do passado, né? A gente se preocupa com o bem-estar das pessoas. Então, se você conhece ou está adoecido, né, nessa suspeita, busque ajuda, porque tudo pode melhorar. Então, esse é o meu recado, muito obrigada a todos, acho que eu consegui concluir aí no tempo legal, e é um prazer estar aqui com vocês todos.
Muito obrigado, doutora Camille, muito obrigado, é isso mesmo, né? A senhora traz algumas falas tão importantes, né? Acho que quando se fala dessa necessidade do acolhimento, né? Do acolher, né? Do estar atento à fala do outro, às vezes é uma fala muito sutil, né? Mas a gente tem que ficar sempre atento. Por que está pensando assim? Por que está com esse sentimento? E às vezes a gente ouve o outro falar e a gente passa adiante, ou então a gente logo fala, também já tive isso, a gente não valoriza a fala do outro. Então, essa escuta sensível, não é? Essa escuta de quem realmente quer ouvir o outro, está com disposição de ouvir o outro, eu acho que é uma forma importante de prevenção também. Não é à toa que existe aí o CVV da vida, né? O Centro de Valorização da Vida, que funciona há tantos anos ouvindo pessoas. Então, a escuta, ela é importante, porque Freud, né, já dizia que é pela fala que as pessoas são curadas. Falar cura. Então, acho que... E depois, essa receita, não é, que, como a senhora disse, né, essa atividade física regularmente, a questão do estar em família, a questão do lazer. Às vezes a gente entra numa roda viva aí de tantas atividades, tanto corre-corre, e a gente esquece também da gente. Ontem eu vi uma expressão que dizia, falavam até para a Jude ontem, uma pessoa disse para a Jude ontem, comparando, né? Fulana é uma máquina, que falava comparando Dona Enedite com Judinara. Dona Enedite fez 79 anos, né? E raramente fica doente. Totalmente equilibrada, né? E aí a pessoa dizia, Dona Enedite é uma máquina que está em constante manutenção. Você, Jude, é uma máquina que está sem manutenção. Tem que entrar em manutenção. E manutenção aqui é cuidado mesmo. É tempo para si, é tempo para brincar, é tempo para cantar, é tempo para dançar, é tempo para lazer, é tempo para amigos, é tempo para família, é tempo para ouvir boas músicas, é tempo também para espiritualidade, é tempo para encontro. E às vezes a gente acaba se envolvendo com tantas coisas e a gente esquece que nós precisamos de manutenção. E a gente esquece de uma frase que a senhora disse: a perna pode adoecer, o coração pode adoecer, o estômago pode adoecer, mas o cérebro também, a mente pode também adoecer. E tem uma fala que a senhora traz que eu acho que para a gente é um sinal. Quem está com sofrimento mental é um sofrimento muito individual. É como a senhora disse. Alguém quebra uma perna, a gente até quer escrever no gesso. Estive aqui, visitei. E quem está com sofrimento mental? Quem é que percebe? Quem é que entende que aquela tristeza daquele dia não é uma simples tristeza naquele dia? Né? Que uma reclamação de sofrimento, de angústia, eu estou com um vazio muito grande, não é simplesmente uma fala. Precisaria de uma escuta mais apurada e até, de repente, de uma orientação, indicando um profissional, como a senhora falou. E, geralmente, quem fala que está com ideação suicida está pedindo socorro. Ninguém quer morrer, gente. Não é? Às vezes, o desejo de morte, ele pode ser maior até do que o sofrimento. Porque, às vezes, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a gente é capaz de pular por uma janela mesmo. A gente não sabe, Dona Hilda Mustafa não sabe, não sei se a filha chegou a dizer, o tamanho da dor que ela estava sentindo para querer se atirar para uma janela. Então, esse movimento que a gente fala que é brusco, mas que já vem sendo alimentado, ele é resultado de uma dor que às vezes a gente não consegue dar conta dela. E aí a escuta, o acolhimento, o tratamento, isso faz muita diferença. Então, eu queria agradecer mais uma vez, doutora Camille, né, pela presença, foi fantástico. Com esse visual atrás, todo verde, que coisa boa. Eu trouxe meu jardim aqui. Eu estou vendo. Que o ambiente é muito importante para a nossa saúde mental. A senhora falou, o ambiente é importantíssimo, né? Que o ambiente é tudo que nos envolve, que nos toca, né? É Dona Hilda Mustafa, que só esse sorrisão da senhora, esse amarelo que a senhora está vestindo, já joga a gente para cima. Muito bom. Muito bom. Olha que maravilha. Deixa eu ver se... Eu estou sem óculos, espera aí. Onde eu botei meu óculos aqui? Não é drama, não é para chamar atenção, não é falta não é falta de Deus.
E muito menos frescura. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Ah, maravilhoso. Mas vou querer uma camisa dessa. Vamos usar uma camisa dessa também. Eu E agradeço. aí, ó, e agradecer a Judinara Braz, sempre com essa coragem, ousadia de trazer momentos como este. Eu acho que a comunidade precisa mesmo de momentos como esse, de gente corajosa como Jude. Agradecer a cada um que esteve aqui, gente. Cada um que esteve aqui. Essas manhãs foram todas gravadas, então podem ser revistas lá no YouTube. Passe isso para frente. Eu acho que momentos como esse são importantes. E às vezes uma escuta já ajuda e muito. Então, cada um que passou aqui todos os dias, quem esteve aqui hoje, não é? O meu beijo, o meu abraço, e que a gente possa ir para além, de fato, do Setembro Amarelo. Não é? Cuidando de si, não é? E cuidando do outro também. Um beijo grande a todos. Proirã, vamos cantar, Proirã, para novamente ativar a memória afetiva de doutora Camille, para que a sua voz fique gravada também, nos ajude sempre. Porque música, ontem meu filho Jonas dizia, meu pai, por que as pessoas gostam de música? Não tem quem não goste de música. Vou pesquisar. Aí eu falei, está ligado àquilo que a música provoca na memória, na mente do ser humano. Aí ele pesquisou, meu pai, é verdade. A música ativa justamente a dopamina no cérebro. Imagine músicas que gravam momentos importantes. Então, um beijo a todos, ficamos na Voz de Irã e depois a gente vai fechar. E você, até amanhã, esse grupo vai estar aberto, então se você quiser comentar, falar, mandar para as pessoas, pode fazer isso. Um beijo muito grande da Voz de Irã agora. Tchau, tchau para vocês, bom final de semana. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Obrigado.